Seja muito bem-vindo. Aqui a tela da Band, não cai da cadeira não que eu tô chegando. Informação e prestação de serviço até as 10:07 da noite. Está no ar o Brasil Urgente Vale. Obrigado a você que até agora estava na companhia do Joel da Atena. Vai comigo até as 10:07 da noite com muita informação e muita prestação de serviços. Vem aqui comigo, Alisson. Temos novidades do caso da morte na Vila Maria, em São José dos Campos, no assalto que deu errado e o homem, um mecânico de 46 anos, foi morto. Informação que você só vê aqui. A nossa reportagem foi atrás da polícia e a polícia, num belíssimo trabalho de investigação, puxou o fio da meada. E você vai saber como que os bandidos tiveram a fita para ir na casa deste mecânico. Já, já, todos os detalhes aqui no Brasil Urgente Vale. Mas eu queria antes agradecer a sua audiência, colocar imagens de São José dos Campos. O sol tá indo embora, dia aberto, lindo hoje, mas frio, hein? Meu Deus do céu, que frio que fez hoje, principalmente de manhã. Esse é o pôr do sol visto da nossa câmera exclusiva aqui do alto do Green Towner do Colinas Shopping. 19 graus neste momento em São José dos Campos e o sol se pondo ao fundo da Mantiqueira. Obrigado a você de São José dos Campos, dos quatro cantos da cidade e também do centro, que está ligado na tela do Brasil Urgente Vale. Eu queria também imagem de Taubaté. Coloca imagem de Taubaté para mim. Taubaté também, o sol está indo embora. Olha como tá bonito o pôr do sol do Taubaté. Este Pedro Mariano, aplausos pro Pudim aí, por favor. Nas carrapetas, separando as melhores imagens para você de casa ver. Olha que bonito o sol caindo atrás da Mantiqueira. 17 graus em Taubaté. Faz frio e agora à noite vai esfriar bastante em toda a nossa região. Mas aqui não tem tempo quente. Com frio ou com calor, tem informação para você e a sua participação ao vivo pelo nosso WhatsApp. Eu quero a sua opinião, a sua participação, você registrando a sua audiência. Quem aí que está assistindo o programa, manda para cá no 997-635060, o Zap do Povão, liberado para sua participação. Conto com você até as 10:07 da noite, aqui na tela da Band. Obrigado a você das 39 cidades da região metropolitana, obrigado a você que está no YouTube nos acompanhando. Nosso canal do YouTube, já se inscreveu ou não? Se inscreve lá. Deixa um like. Está rodando lâmpada. Se não se inscreveu, tá rodando lâmpada, né? No youtube.com/TV Bandivale. Se inscreve lá para ficar por dentro das principais notícias. Eu lembro sempre aqui que não só neste horário, mas 24 horas por dia você fica mais bem informado com o portal bandivale.com. É o maior portal de notícias e entretenimento da região. Tem lá as principais reportagens que a gente exibe, tem todo um conteúdo de tudo que está acontecendo. A qualquer hora do dia ou da noite, acesse bandivale.com e fique por dentro do nosso noticiário. É um portal regional, com notícias regionais e com timaço da Band produzindo aqui na nossa redação. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Brasil Urgente Vale, as principais imagens, tudo o que acontece, você fica sabendo lá também. Curte, compartilha, segue a gente aí no @Brasil Urgente Vale, é o nosso Instagram. Para você ficar mais bem informado e ver as principais imagens do dia. Daqui a pouquinho tem uma outra história sensacional que a polícia está tentando desvendar de um maluco que foi atrás de um ônibus com uma arma de airsoft, aquelas armas de bala de borracha, de pressão, mas fez estrago, assustou todo mundo. Aliás, nesse período que a gente está em discussão de salário de transporte coletivo, ameaço de paralisação, né? Quando para o busão, sobra para você que usa o busão, né? É isso. É porque os dirigentes, as coisas, ninguém, essa turma não usa o busão. Né? Ajuda o maluco, tá doente! Sobra pro povo. Né?
E é triste demais ver o povo sem transporte, ver o povo sofrendo, né? Enfim, daqui a pouquinho você vai ver essa história aqui também no Brasil Urgente Vale. E olha, não deixe de participar, manda zap pra cá, daqui a pouquinho as primeiras mensagens, já já os nossos repórteres espalhados pela região. Mas eu queria a sua atenção para começar com uma história sensacional. A gente está acompanhando esse caso desde o momento em que ele aconteceu, que foi a tentativa de roubo que deu praticamente em nada, seguido de morte, e a polícia está tratando como latrocínio o crime da Vila Maria, na região central aqui de São José dos Campos. O crime foi na semana passada e acabou com a vida do mecânico Marcílio Aparecido Severiano, 46 anos. Ele que morava com a família ali na Vila Maria, região central de São José dos Campos, um bairro residencial conhecido, tinha uma oficina próxima ao local. E ao chegar em casa, os bandidos estavam assaltando a casa e ele morreu com 3 tiros no peito. Ele tentava defender a família que estava em casa dos 3 criminosos, 3 vagabundos que entraram na casa para roubar. A polícia já tinha detido um vagabundo. E hoje, na verdade ontem à noite, deteve mais um casal envolvido nesse crime. E com a prisão desse casal, você que está nos acompanhando todas as tardes, fala assim, Nicolini, mas não eram 3 homens? São 3 que aparecem nas imagens. Cadê as imagens, Joalisão? Coloca as imagens aí, por favor, né, do crime que a gente está falando, dos 3 vagabundos fugindo. Olha aí, ó. A gente está mostrando essas imagens desde a semana passada. Passam os 2 primeiros correndo e depois tem mais um. Passam os 2 primeiros correndo e depois tem mais um. Eram 3 indivíduos que invadiram a residência. Um deles era mulher, Nicolini? Não, não era. Eram 3 homens. Eram 3 homens. Essa imagem, se ela tiver completa, se a gente trouxe o copião correto, tem a imagem dos 3, que correm os 2, depois corre um terceiro. Aí, ó. Esse é o terceiro. Não. Esses são os 2 primeiros. E tem um outro que vem depois. E a invasão da residência, aí teve uma reviravolta no caso com a prisão desse casal, que é um homem, um desses daí, com a mulher dele. A invasão da residência, segundo a polícia, só aconteceu depois que essa mulher foi trabalhar nessa casa como diarista. Ela foi contratada pela internet. Ela foi contratada pela internet e prestou serviços na casa. Olha ali, o terceiro passou, né? Agora a gente viu ali. Ela passou as informações sobre a família para esses miliantes, um deles era marido dela. E para piorar ainda mais, a confirmação de que um dos assaltantes, e muita gente falou isso aqui no dia, falou assim, é assaltante que não voltou da saidinha, que a gente estava na semana passada com mais de 3.200 detentos de saidinha temporária na região. E ele era realmente fugitivo do sistema prisional, mas ele não estava de saidinha agora, porque ele saiu em março e não tinha voltado para a cadeia. Foi um dos vagabundos que ficou na rua e botou a mulher de cavalo de Troia dentro da casa de uma família e ela passou a fita para eles irem assaltar. Só não esperavam que o homem da casa chegasse na hora do crime. Aumenta o volume aí. É a reportagem completa e definitiva desse caso. Exclusivo aqui no Brasil Urgente Vale. Põe na tela a lição. Cavalo de Troia.
um termo antigo usado para designar alguém que se infiltra em um lugar fechado e depois abre a porta para que esse mesmo lugar seja invadido. A tática do cavalo de Troia foi a escolhida por um grupo de criminosos para entrar em uma casa na Vila Maria, em São José dos Campos, no dia 18 de junho. O objetivo? Roubar. A ação terminou com o dono da casa assassinado. Nicoline, a família que morava nessa rua onde tudo aconteceu havia contratado uma diarista através de um aplicativo. Ela não levantou suspeitas e tinha a ficha criminal limpa. Enquanto trabalhava na residência, foi alertada pela moradora para não mexer em um ponto específico, pois ali havia itens pessoais. Quando o local foi invadido, os criminosos foram diretamente a esse ponto da casa, já sabendo onde estariam itens de valor. 3 homens entraram na casa quando o dono não estava e a esposa dele, a filha do casal de 23 anos e uma criança de 4 anos foram rendidos. Os assaltantes pegaram itens de valor e tentaram obrigar as mulheres a fazer transferências via Pix. O proprietário chegou quando os ladrões estavam colocando os materiais roubados em um dos carros da família, que seria usado na fuga. O morador estranhou o portão da garagem aberto e entrou, sendo recebido a tiros por um dos criminosos. Ele chegou a ser socorrido pelos vizinhos, mas não resistiu. A vítima, de 46 anos, foi enterrada no dia seguinte. Câmeras de segurança registraram a fuga do local a pé. Nós já tínhamos a informação de que ela poderia, ter passado informações ali para os 3 autores do crime, porque ela trabalhou, ali como empregada, vinculada a uma prestadora de serviços ali na casa da família. A esposa da vítima fatal explicou que os autores, eles chegaram na casa, renderam ela e a filha, e os 2 filhos, e foram direto num local, que é embaixo de uma cômoda, um local muito específico, onde ela tinha falado para essa empregada, para essa doméstica, que ela guardaria coisa de valor, e que não seria, nem precisariam de mexer ali. O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos. Ontem, 2 pessoas foram presas. A mulher que trabalhou na casa e o companheiro dela, flagrado com uma arma de fogo. A esposa da vítima reconheceu o homem como um dos invasores e afirmou que ele estava armado no dia do crime. Nós fomos atrás de um veículo, um Ford Ka, que a gente conseguiu identificar ali por imagens que estaria envolvido ali na fuga, na chegada e na fuga dos criminosos do local dos fatos. Toda vez que essa placa desse veículo passava em determinados locais e a câmera capturava a placa, subiu um alerta para o sistema aí da guarda, da polícia militar. Especificamente ontem, a guarda civil recebeu um alerta e começou a monitorar esse carro e conseguiu abordá-lo. Uma equipe da Guarda Civil Municipal conseguiu abordá-lo e nessa abordagem estava um casal. E ao ser perguntado se tinha alguma coisa ilícita no carro, ele falou: tem, dentro da minha mochila tem uma arma. O homem preso na ação dessa terça-feira tem 34 anos e uma extensa ficha criminal. Os primeiros registros quando ainda era adolescente. Ele já respondeu por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Inclusive, estava preso, mas foi liberado em uma saída temporária no início desse ano e não retornou ao sistema penitenciário. Um homem já havia sido preso no sábado, identificado após esquecer o celular na casa durante a fuga. Agora, um 4º participante é procurado. Esse indivíduo foi identificado porque o celular, esquecido no local dos fatos, quando os autores fugiram, a gente conseguiu, por meio do chip ali, do número de identificação do celular, conseguiu chegar nessa pessoa. E também foram identificadas impressões digitais ali no local do fato, que seriam do próprio autor. Eu falei que a história era assustadora. A mulher foi usada para entender como funcionava a casa e quando ouviu então da proprietária: não mexe ali que ali não tem nada para você limpar. Ela falou assim: opa, ali deve ter um cofre, ali deve ter dinheiro, ali deve ter alguma coisa de valor. E foi ali que os bandidos foram procurar, porque a fita havia sido dada por essa mulher que não tinha ficha na polícia. E isso talvez facilitasse a ela o trabalho, conseguir trabalho, porque as pessoas procuram, informações, esses portais de internet procuram informações, a inteligência artificial ajuda nisso.
mas ela serviu de informante para o marido, que esse sim, bandido costumaz, desde a adolescência com passagens pela polícia, diversos crimes, cumpria a pena, fugitivo do sistema penitenciário. E eles tentavam fugir ontem à noite, essa informação, quando a polícia colocou a mão neles. E aí, como todo criminoso no Brasil que é detido pela polícia, é apresentado para a justiça. E a justiça é quem define se fica preso ou não. O Matheus Agostinho está ao vivo comigo aqui e tem mais informações desse caso, porque essa mulher, colocada como a pessoa que passou a fita, não sei se como mandante do crime, mas envolvida diretamente no crime, passou pela audiência de custódia, né, Matheus? E deve estar assistindo o Brasil Urgente Vale, porque ela foi solta. Tem alguma explicação? A polícia trabalhou que nem louca desde a semana passada. Prendeu um dos três que tinha esquecido o celular. Quando o marido chegou, meteram bala no cara. E quem meteu bala foi o cara que foi detido. Esse está preso, junto com a mulher. Esse homem que está preso foi que matou ele. Vai responder por homicídio. Já confessou informalmente o crime. O outro era da quadrilha, esqueceu o celular porque estava cobrando Pix das mulheres que estavam na casa. E quando ele chegou, tiro, aí saiu todo mundo correndo, ele deixou o celular, dançou. Chegou no outro casal, falta um que a polícia vai pegar. E ela foi liberada por quê? Explica, tem explicação, Matheus Agostinho. Tela cheia para você, boa tarde. Olha, Nicolini, até o momento a única justificativa que a justiça nos deu até agora foi que essa mulher foi solta por não possuir antecedentes criminais. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Ainda segundo as investigações, essa mulher é apontada como autora intelectual deste crime, Nicolini. E por que disso? Porque ela trabalhava na casa como diarista e durante um determinado dia de trabalho, a dona da residência pediu para que ela não entrasse em uma área ali da casa, em um dos cômodos, porque lá dentro teria itens de valor dos familiares ali, dos donos dessa residência. E foi neste local que os criminosos, quando invadiram a casa, foram direto até essa área, Nicolino, que levantou então as suspeitas da Polícia Civil pela autoria intelectual desse crime. O que é autoria intelectual? É quando alguém participa ali do crime de uma forma ali atrás do que aconteceu, atrás da ação criminosa. Então ela esquematizou, ela é suspeita de esquematizar todo este crime, porque ela sabia que ali dentro daquele local teria então os itens de valor da casa, por isso que ela é uma autora intelectual, ela é tratada como uma autora intelectual pela Polícia Civil, Nicolini. Ainda segundo essas investigações, ela, durante a prisão, né, ela estava com o marido dela, esse marido que estava foragido da justiça. Ele tem uma extensa ficha criminal e ele sim permaneceu preso, Nicolini. Durante a invasão, vale lembrar que os criminosos foram diretamente nesse local ali e eles também acabaram atirando contra a vítima quando a vítima chegou dentro de casa, Nicolini. Ao todo, são 4 suspeitos envolvidos, 3 deles foram presos e um segue sendo procurado pela Polícia Civil. A polícia realiza buscas, então, nesse suspeito. O casal foi preso ontem, a mulher, infelizmente, foi liberada por não possuir esses antecedentes criminais. O marido dela, que estava foragido da justiça, como você disse, ele não voltou de saidinha no começo do ano. Ele permanece preso à disposição da justiça, mas esse outro suspeito ainda é procurado pelas equipes da Polícia Civil, que realizam mais investigações para tentar localizar o paradeiro dele, para que depois eles possam realizar essa prisão, Nicolini. Mas essa mulher, então, ela foi solta após a audiência de custódia por não ter uma antecedentes criminais, Nicolini. A gente segue acompanhando todas essas buscas e eu volto com você no estúdio. Então, porque não tem antecedente criminal, pode planejar crime, pode esconder o marido, companheiro, sei lá o que é em casa, né? Que é fugitivo do sistema prisional, do qual estava cumprindo pena por crime cometido, aí pode tudo. É detida tentando fugir, que se bobear já está longe.
E aí daqui a pouco vai a polícia em cima de novo, atrás da justiça, aí vai lá o juiz, expede o mandado de prisão e vai a polícia gastar o nosso dinheiro pago em imposto, com combustível, com tempo de gente, com tudo mais, deixando outros crimes que precisam ser esclarecidos para correr atrás da mulher de novo que já estava detida. É o retrabalho do sistema. Tá tudo errado. Tá tudo errado. É por isso que o Brasil não vai para frente. Brasil, Brasil. Só que os nossos políticos não estão nem aí mexer com lei. Nem aí. Eles estão aí com emenda PIX, com dinheiro, com Boa 4. E o povo aí, ó, à mercê. Bom, pelo menos os dois agora estão detidos. Tem informação sobre o terceiro, ô Matheus? O que falta para a polícia? Tá no encalço, as investigações continuam, né? Exatamente, Nicolina. As investigações continuam. Esses suspeitos que foram detidos ontem prestaram depoimentos ali. E esse depoimento vai ajudar, sim, a polícia a tentar localizar esse outro suspeito, o último suspeito envolvido no crime, que falta ser detido pelas autoridades policiais. A polícia segue com as investigações, tem todos os materiais necessários para realizar, então, a busca por esse suspeito. E até o momento ele ainda não foi encontrado, mas a polícia não vai deixar de trabalhar até localizar esse último suspeito envolvido neste latrocínio que chocou a região aqui do Vale do Paraíba, Nicolino. Os trabalhos de investigação seguem, então, mas esse suspeito continua foragido. É isso, enquanto a lei, assim, ela não tem antecedentes criminais. A gente pediu nota, né, Douglas, para o Tribunal de Justiça e até agora necas de pitibiribas. Até agora a Justiça não mandou uma resposta. Para você que assiste o Brasil, gente, não é para mim, não é para o Matheus, não é para o Douglas que está aqui na edição do programa. Para você. Quem tem que ter uma resposta é a sociedade. Uma explicação. A polícia vem e fala assim, olha, esclarecemos, prendemos 2, falta o terceiro e com um deles estava a mulher. A mulher trabalhou na casa, deu a fita que o marido saía para a oficina, ficava a mãe, a avó, criança, dá para entrar, é tranquilo e tem um lugar lá que eles guardam alguma coisa de valor, porque falaram que não podia mexer, então ali tem, é garantido. E o que acontece para essa mulher? Nada. Não acontece nada. Presta depoimento, não é prisão em flagrante, não tem antecedentes criminais. Brasil. Sai pela porta da frente, na audiência de custódia da Justiça. Quando ela foi detida, quem que deteve? Foi a Polícia Civil? A Guarda Civil Municipal, que fechou o carro, porque o carro já tinha sido identificado, que tinha sido usado. E no dia, né, Matheus, a gente entrevistou o diretor de segurança da Prefeitura de São José, o secretário, que falou assim, não, a gente já está sabendo e nós já estamos passando tudo que a Polícia Civil pediu. E passou mesmo, tá aí, ó. Ele não mentiu, falou a verdade. E a polícia, com essas imagens, viu o carro que eles usavam e botou a placa para ficar de antena. Pegou, tá em tal lugar, fecha o carro. A GCM chegou, fechou o carro, chamou a Polícia Civil, prendeu todo mundo. E para a guarda, ela falou que estava fugindo, que ela era envolvida. Só que esse é sempre um depoimento informal. E tá aí. Vai para a audiência de custódia e fala assim, não, eu não tive nada a ver com isso, a polícia está falando. E sai, eu não tenho antecedente criminal, nunca fiz nada. Essa é a justiça brasileira. Matheus, obrigado pelas informações, daqui a pouco você volta com outros detalhes. Esse é o Brasil, gente, vale, eu quero a sua opinião. Põe o zap aqui na tela agora. Essa informação você só viu aqui. Você assiste o Brasil, gente, vale, você fica mais bem informado. Hã? Então eu quero a sua opinião sobre isso. Manda aqui no zap. Manda aqui no zap. E ó, cobre o seu político de estimação para mudar as leis do Brasil. Porque não é, a culpa não é do Lula, não é do Alckmin, não é do Tarcísio. A culpa é da Câmara Federal. Deputada que mexe com lei. Cobre o seu político de estimação. Brasil. Vem aqui, vamos mudar de assunto. Esse assunto me deu
esquifo. Senão eu vou começar a falar da história de Troia, quando os gregos invadiram Troia, que é a história do cavalo. Eu vou explicar aqui, né? Por isso que tinha os gregos e os troianos, né? Já ouviu falar quando não agrada nem grego nem troiano? Não. Os gregos invadiram Troia, que ficava onde hoje é terra turca. Hã? É, com cavalo. Se o cavalo existiu também é discutível, né? Vamos lá, vamos aqui, vai. Tráfico de drogas, polícia na rua. Em Taubaté, um casal é preso com meio quilo de drogas e uma arma ontem à tarde. Foi na Flor do Vale. Segundo a PM, uma equipe abordou os dois durante uma ação. Com eles, 450 gramas de cocaína, 200 gramas de maconha, um revólver 32, numeração raspada, 1.000 frascos vazios para o uso de droga, celular, anotação do tráfico. Os dois foram para o Chilindró, também pela posse ilegal de armas, e seguem à disposição da justiça. Mas a gente já não sabe mais quem ficar preso no Brasil, né? É um tal de passar pela polícia, a polícia faz o trabalho dela e a justiça solta, que dá até raiva. Já a Polícia Federal realizou uma operação para investigar esquema de fraude bancária em Caraguatatuba. Fraude bancária. A ação, que começou ontem, teve o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Taubaté, onde as vítimas registraram boletins de ocorrência. Segundo a PF, as investigações começaram em junho do ano passado e ontem teve foco nas pessoas identificadas como os titulares das contas bancárias de passagem, ou seja, por onde o dinheiro caía e eles recebiam esses valores obtidos por meio de fraudes. E é claro que dividiam esse dinheiro, né? Apreenderam ainda celulares que vão ser analisados, a busca de informações para contribuir na identificação de outros membros dessa associação continua. Ninguém foi preso, apenas a ação que apreendeu equipamentos para as investigações que continuam na Polícia Federal. Vamos continuar no litoral norte. Ontem à noite muita gente se assustou em Caraguatatuba quando a Polícia Militar realizou um simulado de roubo a banco. Dá uma olhada nas imagens aí, ó. O objetivo é sempre treinar, né? Para dar a resposta certa na hora que precisa. O crime de assalto a banco é considerado ultraviolento. Veja a reportagem na tela do Brasil, Gente Vale. A Avenida Miguel Varlês, no centro de Caraguatatuba, virou um cenário de uma operação policial na noite dessa terça-feira. Mas calma, era apenas um simulado. A Polícia Militar realizou um treinamento tático para situações de roubo a banco, com foco em emboscadas e atuação em crimes de alta violência. Em plena noite, os policiais simularam uma resposta imediata a um possível roubo a banco, um tipo de crime que, embora raro nos últimos anos aqui na região, existe máxima atenção por parte das forças de segurança. Por aqui, 17 policiais militares da Força Tática, além de agentes do SAMU e da Fiscalização de Trânsito, participaram da ocorrência. O intuito é deixar as equipes preparadas para ações na vida real. Os policiais aqui do policiamento convencional, né, do 01, eles foram surpreendidos por criminosos enquanto patrulhavam, explodindo o caixa eletrônico. Eles adotaram as medidas de contra-emboscada e proteção e abrigo para proteger a sua própria vida, solicitaram apoio e o apoio chegou com os pelotões de força tática atuando através de procedimentos operacionais de conduta de patrulha e medidas de contra-emboscada para neutralizar e cessar a agressão desses criminosos no local. O último caso de roubo a banco registrado na região foi em fevereiro de 2022, em São José dos Campos. Na ocasião, 2 homens disfarçados de técnicos de manutenção invadiram uma agência do Itaú e fugiram com cerca de R$1 milhão. A quadrilha foi presa um mês depois, mas desde então a polícia tem intensificado os treinamentos para prevenir novas ações criminosas. Esse simulado é muito importante porque ele refina, ele faz com que o policial aproxime o máximo possível da realidade, para quando ele deparar com essa situação de ultraviolência, ele já tenha internalizado nas suas condutas operacionais o que ele deve fazer no local para preservar a sua vida e a do cidadão de bem. E, em contrapartida, também neutralizar a ação desses criminosos que geralmente se encontram muito fortemente armados, de fuzil
né, e com explosivos. Apesar da queda no número de roubos, os furtos a agências bancárias ainda preocupam a segurança pública na região. Por isso, ações como essa seguem sendo fundamentais. A expectativa da Polícia Militar é de que esse tipo de preparação continue sendo intensificada em todo o litoral norte, mantendo os policiais cada vez mais prontos para agir e protegendo a população. Esse treinamento ele é realizado em toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, e tem como objetivo melhor preparar, né, os nossos policiais para a atuação real em loco no cenário de ocorrência. E é isso, é importante a polícia estar treinada para quando realmente precisa. E a gente faz questão de valorizar ações como essa de treinamento aqui no Brasil, gente, vale. Enquanto você vai mandando mensagem para cá, eu tenho um recado importante para você de toda a região metropolitana. E é muito importante, principalmente para você que está cansado de usar dentadura. Tá cansado? Então, ó, venha para a COP. Realize o implante dentário dos seus sonhos. Com uma equipe dedicada a cuidar de você, a COP Odontologia está há mais de 10 anos no Vale do Paraíba, com as melhores soluções de implante, principalmente com preços que cabem no seu bolso. Não perca essa oportunidade. Agende já a sua consulta lá na COP. Você vai ver como é bacana. E é muito fácil você agendar, é pelo WhatsApp. Anota aí já no seu WhatsApp, coloca aí o novo contato, marca COP, código de área 11 937462994. Para agendar é rápido, é prático, pelo Zap se agenda, você não perde tempo e vai para lá. Não se esqueça de anotar o WhatsApp, anotou? Código 11 937462994. Agende ainda hoje a sua consulta para ficar com um sorrisão assim bacana, ó. É na COP. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Olha, o povo vai participando pelo nosso WhatsApp. Eu ainda estou engasgado com essa história da morte do mecânico, um homem trabalhador, um pai de família da Vila Maria, região central aqui de São José dos Campos, que acabou morto depois que a família contratou uma diarista por um aplicativo de celular. E a gente tem que tomar tanto cuidado hoje. Nós vamos voltar nesse assunto de contratar por aplicativo, hein? Olha, tá cheio de gente boa no mundo. Tá cheio de gente boa no mundo. Não estou generalizando que não se pode contratar nada por aplicativo. O aplicativo ajuda tanto, aplicativo de comida, aplicativo de transporte, todo mundo tem. Todo mundo usa. Agora, colocar uma pessoa dentro de casa é preciso pensar duas vezes, né? É claro que as pessoas querem facilidades, quem pode pagar pode, é ótimo. Às vezes a pessoa em casa, né, não tem mais condição física de fazer, né, não tem tempo. Hoje em dia todo mundo trabalha, todo mundo corre muito. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que ver se o aplicativo é de verdade, se tem checagem, se não tem. Porque às vezes a pessoa coloca o currículo lá e o currículo não tem passagem criminal, não tem não sei o quê, tá, bacana, tem experiência, vai uma vez, sabe limpar, você gosta, chama de novo, depois de 15 dias, um mês, sei lá, ou uma vez por semana. Né? Às vezes chama para fazer um faxinão maior, né, uma vez por mês, e aí, ó, a pessoa passou a fita para vagabundo roubar e acabou tirando a vida desse inocente. É revoltante. 997-6350-60, o povo na tela, vai, vamos lá. Marcial de Pinda, boa noite, Cláudio. Temos que tomar cuidado com quem colocamos dentro de casa, tem que fazer pesquisa das pessoas que vão trabalhar e mesmo assim, parabéns à polícia pelo trabalho, verdade, parabéns mesmo à polícia nesse caso. O Neusmar de São José, Nicolini, cana para essa mulher sem vergonha. Parabéns para você por cobrar dos políticos que não fazem nada por nós. Obrigado, Neusmar. O Correia de Cruzeiro, boa noite, Nicolini. Lamentável essa situação da soltura da mulher na audiência de custódia. Nossa lei é muito fraca. Obrigado, Correia, pela opinião. A Cláudia, boa tarde, Nicolini. Tem que deixar o nome dela sujo nas agências de emprego, senão a gente é honesto e não consegue serviço. Né? A gente que é honesto e não consegue serviço. É por isso que eu falei que não pode generalizar, Cláudia. Tem muita gente boa no mundo, é lamentável. Mas aí, ó, uma pessoa dessa, né, complica o meio de campo. Obrigado, Cláudia. O Rogério de São José dos Campos, infelizmente essa saidinha é uma vergonha, esse é o Brasil, que aí acaba com a saidinha, mas não pode tirar o direito retroativo. É assim para tudo no Brasil.
inclusive para bandido. Obrigado, Rogério. Suzy, boa noite, Nicolino. Isso é um absurdo. A mulher liga para o marido e roubar e a morte do dono fica impune. É um absurdo esse nosso Brasil. É revoltante, Suzy. Mais mensagem. Paulo de São José. Boa tarde, Nicolino. A situação do nosso país só está assim porque tem maus políticos, mais maus políticos do que bons. As pessoas de bem não querem se envolver. Muitos não mesmo, Paulo. Obrigado. O Júlio de Taubaté, Nicolino, é por isso que a pessoa tem que ficar esperto com quem coloca dentro de casa. Muito. Tá cheio de lobo em pele de cordeiro, Júlio. Obrigado. O Zé Luiz de Jacareí, Nicolino, nossa lei não dá. Diarista mentora de um crime é solta pela justiça. Aonde que nós vamos parar? Eu não sei. Mas eu espero que quem soltou vai pro inferno, viu, Zé Luiz? Obrigado pela audiência. A Rosa de Cruzeiro, juiz compreensivo, soltou a mulher criminosa intelectual para ela poder visitar o marido foragido que teve de ser preso. Esse juiz devia contratar ela para fazer a faxina da casa dele. Aplausos para Rosa aí, Pudim! Continua mandando mensagem para cá. É bom demais ter a sua opinião e ela é importante para nós. Põe imagem de Caraguatatuba, já anoiteceu no litoral norte. Olha aí, ó, a imagem que a gente vê lá do Morro do Dom. Tá ventando, hein? Tá chacoalhando a nossa câmera lá, ó. Tá chacoalhando o bambuzeiro. Eu volto já, não sai daí. Amanheceu no Vale e a TV Band Vale já tá com você. 6h45, Jornal Band News. Agilidade e credibilidade logo cedo. Às 8, Agroband, o campo em destaque. 8h15, Bora Vale. Informação da nossa região com leveza e serviço. Às 9 horas, Bora Brasil. Os assuntos que movimentam o país. De segunda a sexta, sua manhã começa com informação e credibilidade na tela da TV Band Vale. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria cuida com muita dedicação à segurança patrimonial de empresas e condomínios residenciais, com mais de 2.500 clientes. Uma frota própria com mais de 30 viaturas, portaria remota e presencial, central de alarmes, além de serviços de manutenção e conservação, rondas, limpeza, eventos e jardinagem. Selva Zeladoria, solução, proteção e cuidado com o que é mais importante para você, porque aqui você é o nosso bem mais valioso. A semana de cuidados com a criançada está a todo vapor na Farmaconde. Talco granado 100 gramas bebê de R$ 18,79 por R$ 15,90. Toalha umedecida Le Blue Baby com 120 unidades de R$ 10,99 por R$ 9,99. Vicky Baby Hub de 12 gramas de R$ 23,41 por R$ 18,99. Vitacom Júnior sabor laranja 240 ml da MCG de R$ 44,64 por R$ 17,90. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Esse é o Brasil Gente Vale ao vivo aqui na tela da Band até as 10 para as 7 da noite. E vamos falar agora de 2 ocorrências graves registradas em ônibus aqui em São José dos Campos. O primeiro caso foi de um homem que foi preso porque estava se masturbando no coletivo. Safado, cachorro, sem vergonha. Não tem nem o que comentar, né? Foi ontem. Hoje, um episódio de fúria. O motorista de um carro atirou contra o motorista do busão. Arminha de brinquedo. Faz arminha de brinquedo aí. Não. Foi o Matheus aqui. Ô, Matheus, explica essas duas pra nós. É você. Olá novamente, Nicolini. Boa tarde para você e para todos que continuam nos acompanhando aqui no Brasil Urgente Vale. Nicolini, o primeiro caso foi um homem de 20 anos que foi preso em flagrante por se masturbar na frente de uma jovem de 19 anos, isso dentro de um ônibus na tarde de ontem, no final da tarde de ontem. Esse caso que aconteceu na Avenida Manuel Vieira, no Parque Residencial União, aqui em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi perseguida por esse suspeito que sentou
atrás dela ali no ônibus, no coletivo, aqui no município, e durante o percurso, então, ele realizou este ato olhando para ela. Ela percebeu a ação criminosa realizada pelo suspeito, essa importunação sexual, e gritou por socorro dentro do veículo. O homem, depois deste caso, depois dela pedir ajuda, ele tentou fugir de dentro do ônibus, mas ele foi capturado ali pelos passageiros desse veículo. Inclusive, o motorista do veículo ajudou a capturar esse suspeito, que ele foi amarrado até a chegada das autoridades policiais. Depois disso, ele foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde ele permaneceu preso. Ele alegou que não lembrava do fato e que estava sob efeito de drogas, Nicolini. Este caso, então, a gente pediu uma nota para a empresa e a empresa Sanspenha informou, então, que ela colabora com a investigação e também presta apoio a essa vítima, Nicolini. Um caso que chamou a atenção na tarde de ontem aqui em São José dos Campos. Já na manhã de hoje, um ônibus do Expresso Maringá foi atingido por disparos de uma arma de pressão, conhecida popularmente como Airsoft. Esse caso que aconteceu após o ônibus ter uma passagem cortada por um outro carro, cujo motorista passou a perseguir esse coletivo, então, com manobras perigosas, realizando diversos cortes e perseguindo, então, este ônibus. Momentos depois, o homem abriu o vidro do carro e disparou contra a porta deste veículo e também contra o vidro, a janela da frente, esse veículo que estava sem passageiros, Nicolini. Ali o suspeito ele foi localizado na casa dele, ele confessou que realmente realizou esses disparos e falou para as autoridades policiais que ele estava com a cabeça quente e que, segundo ele, os ônibus não respeitam os veículos de passeio aqui na cidade. A polícia então apreendeu essa arma e também as munições de aço utilizado ali na Airsoft. Essa ocorrência foi registrada como dano qualificado contra o patrimônio público. A gente também pediu nota da empresa e a empresa, por meio de nota, informou que a violência contra o transporte público prejudica toda a sociedade e que ela também segue colaborando com as autoridades policiais, Nicolini. Mas foram 2 casos envolvendo o ônibus coletivo aqui na cidade que chamou a atenção por conta, primeiro, desse ato de importunação sexual, infelizmente mais um aqui na cidade contra essa jovem de 19 anos, e depois uma violência no trânsito, Nicolini. Volto com você no estúdio. Não, essa história do cara ter atirado de arma de pressão no busão precisa de esclarecimento. Porque se essa moda pega, podia ter machucado as pessoas, né? Imagina o susto do motorista, 7 e pouco da manhã, um frio do cão. Olha, o motorista disse, olha só. Imagina o susto do motorista. Né? Um absurdo, um grande absurdo, isso que aconteceu. Tem que achar e tem que entender. Tem gente que fala até que pode ser aposta. Quer apostar que eu dou tiro no busão? Os caras hoje apostam tudo. O mundo virou aposta. Então não duvido que estamos malucos na internet que apostam que vai dar tiro de arma de festim, de arma de pressão no busão. Absurdo. Obrigado, Matheus. Você volta a qualquer momento. Linha sempre aberta para o Matheus Agostinho, que hoje está aqui no Vale do Paraíba com a gente. Vamos mudar de assunto? Em São José dos Campos, um incêndio num apartamento assustou a população da Zona Leste e mobilizou o Corpo de Bombeiros ontem à noite. Põe imagem aí, ó, Jardim Santinês 3. Dá uma olhada à altura das labaredas. Segundo os bombeiros, o fogo começou no 4º andar. A suspeita é de que um curto-circuito causou as chamas. A equipe apagou, deixou o local em segurança, assustou todo mundo, acordou uma galera, mas ninguém se feriu. Já em Taubaté, o carro pegou fogo hoje de manhã, perto da Via Dutra, na altura do São Gonçalo. Tem imagem aí, ô Alisson? Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada, acabou com o carro, né? Era 8 da manhã, Avenida Dom Pedro, ali, margeando a Dutra, perto do antigo DR, ali, ó, perto do motel, dá uma olhada aí. Torrou o carro. Os bombeiros extinguiram o fogo ao chegar, deixaram o local de segurança, não houve feridos, mas o carro, como diria um amigo meu, PT saudações, né? Já era. Perda total, né? Não tem o que fazer um carro desse aí. É a realidade, é o mundo real que a gente mostra aqui. 6h13, para tudo. Põe uma música de festa de arraiar aí, ó. Ó.
Arraiá do Sanja tá começando, gente. Tá começando. Ó a capivarinha. Tem uns aqui que parece a capivara dançando. Eu vou lá pra você, viu? Ou falo o nome qualquer hora aí, ó. Gente, o Arraiá do Sanja tá começando agora lá no Center Valley Shopping em São José dos Campos. Fácil acesso. Você que tá me assistindo aí em Taubaté, Caçapava, Jacareí, Monteiro Lobato, Paraibuna. Para de ficar rodando lâmpada e vem pro Arraiá do Sanja, que vai ser legal pra chuchu. Só que lá no Arraiá do Sanja tem... Bom, lá no Arraiá do Sanja tem bolinho caipira, docinho, tem de tudo. Uma delícia, uma coisa mais gostosa que a outra. Mas lá o ritmo não é esse forrozinho, não. Põe o ritmo do Arraiá do Sanja aí, ô Pedro Mariano. Ó, sensacional. Vai ter muito rock and roll lá, pop rock, tem um monte de banda bacana. Cadê o Leandro Sampaio? Olha ele aqui, ó. Leandrão já tá lá, não é pronto pra comer um bolinho caipira, que eu sei que ele gosta. Leandro Sampaio já rodou o mundo, repórter aí que já rodou diversos estados do Brasil, mas sempre voltou pra cá. Agora que ele tá aqui, ele tá feliz porque tem bolinho caipira toda semana nessa época, que a família inteira gosta. Ele, como um bom joseense, adora bolinho caipira. E vai aproveitar. Tá tudo pronto aí, Leandrão? Conta pra gente como é que vai ser esse arraial. Tá bonito aí, hein? Boa noite pra você. Está tudo pronto sim, viu, Nicolini? Boa noite para você também, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Brasil, gente, vale. Olha só, viu, Nicolini? Antes de montar o link todo aqui, eu fui ali até a barraca do Arraiá do Frederico, conversei com eles ali, então assim que eles começarem a fritar os bolinhos, ele vai me avisar, então... Daí eu vou lá, vou gravar também, né, Nicolini? Mas vou experimentar o bolinho da edição deste ano. A festa está pronta, como a gente disse no comecinho, já começou agora às 6 horas da tarde, vai até às 10 horas da noite, aqui no estacionamento do Shopping Center Valley, viu, Nicolini? Estacionamento aqui para as pessoas aproveitarem a festa, a entrada é de graça, é um evento para toda a família. O ano passado é a segunda edição, o ano passado a gente recebeu aqui cerca de 20 mil pessoas nos 4 dias de festa. Agora, Nicolini, a gente tem um dia a mais. Então a expectativa da organização e do shopping também é de receber aí cerca de 30 mil pessoas. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esta festa aqui, além da gastronomia, da música, eu vou convidar, viu, o Nicolini, Carlos Martins, que é o superintendente aqui do Shopping Center Valley. Carlos, muito boa noite, obrigado pela sua participação. Vamos falar um pouquinho, a festa começa hoje, né? A expectativa do shopping é de 30 mil pessoas passando por aqui, é isso mesmo? Sim, sim, um dia a mais. Acho que, primeiro, a gente está muito feliz de estar recebendo a segunda edição aqui no shopping. É uma parceria de sucesso, acho que a gente está muito feliz. E tendo um dia a mais, são 5 dias, né? Que vai de hoje até domingo, a gente acha que é o mínimo que a gente vai receber. E Carlos, eu comentei do bolinho caipira, né, que faz muito sucesso aqui na região e que tem um trabalho social voltado aí com o Arraiá do Frederico, tanto nas vendas do bolinho caipira, quanto na barraca ali também da pescaria. Qual a importância dessa ação social também para o shopping e para a festa? De uma forma geral, isso é super importante. Ainda mais numa empresa como a nossa, né, que é a Ancar, que é a administradora e sócia do shopping, ela tem isso como um dos pilares mais importantes, né? Eu trabalhei em shoppings no Rio de Janeiro, em shoppings de São Paulo, todos têm um projeto social relevante e a gente está envolvendo assim que possível em todos os nossos projetos. Então a gente está muito feliz de poder ajudar com o bolinho caipira e a pescaria lá, que vai estar revertida também ao projeto, né? E Carlos, para esses 5 dias de eventos que vai acontecer aqui no estacionamento do shopping, teve aí uma preparação e também uma programação extensa de shows, de atrações. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Ótimo, vai começar com o pé direito, né? Luana Camará, que é super conhecida na região, é de São José, e temos aí Blackjack, temos o Pelados em Sanja, que é um cover dos Mamonas, que vai ser um sucesso, e entre outros, né? Que são uma lista de atrações fantásticas musicais. E olha só, viu, Carlos, o apresentador do jornal estava convidando as pessoas das outras cidades aqui da região, de Taubaté, que fica aqui do lado, para vir para a festa, né, para participar deste arraiá aqui do Sanja, mas também tem atração aí para a família toda, né? Vamos falar também atrações para as crianças, pode trazer os cachorrinhos aqui para a festa. Fala um pouco sobre isso também. Sim, nós temos aí uma área Kids, né, para atração das crianças, distraírem as crianças durante o período do evento.
E também é que o shopping é super aderente à causa dos pets e pode trazer seu pet para cá. E, Carlos, é um novo modelo de negócio que os shoppings estão apostando bastante, né? Esses eventos dentro das partes externas do shopping, isso atrai mais público. Como que o shopping vê esse tipo de evento? Isso é uma tendência? Como que está sendo? Sem dúvida, os shoppings hoje não podem ficar sem gerar experiência, né? Compras é um fator relevante para shopping center, a gente precisa vender, as lojas precisam vender, mas a gente precisa trazer experiência para o cliente, experiência qualificada dentro do nosso target de clientes, e acho que isso é uma realidade que a gente tem tanto indoor quanto outdoor, né? Ou seja, interno do shopping, quanto na área externa, para a gente fazer esses eventos serem uma atração especial para os nossos clientes. Olha só, que notícia boa, né, Carlos? Obrigado pelas informações, a gente vai se falar muito mais ainda. Viu, Nicolini? É o seguinte, olha, a festa começou às 6 horas agora, vai até às 10 horas da noite, mas sábado e domingo começa mais cedo. Meio-dia as pessoas já podem aparecer por aqui até às 10 horas da noite com atrações para toda a família. E como o Carlos acabou de dizer, hoje Luana Camará vai entrar no palco daqui a pouco. Então fica o convite para todo mundo que está nos assistindo. Nicolini, é com você aí no estúdio. Bacana demais, a Luana Camará manda muito bem, vai ser sensacional. Agradece o pessoal aí do Center Valley, mais um Arraiá do Sanja, Arraiá que a Band Vale realiza. Obrigado, Leandro. Você volta a qualquer momento com mais informações. E você que está em casa, tá rodando lâmpada, não vem com essa que tá frio. Vai lá e toma um quentão, pô. Toma um querosene lá no Arraiá do Sanja. Come um bolinho caipira e esquenta. Ó, um rock and roll. Não perde tempo, não. Arraiá do Sanja, comida típica, pop rock e um ambiente sensacional no estacionamento do Center Valley. A entrada é franca, gente. Chega lá, só para o carro, vai lá, se diverte, que vai ser bacana demais, tá bom? Manda mensagem pra cá, põe mensagem do povo aí, ô Alisson. Cássia e Lua de Pinda, boa noite, Nicolini. Imagina o susto das pessoas nesse prédio, hein? Sempre na sua audiência, parabéns, minha filha já veio correndo quando escutou a música do Arraiá. Que boa, tem que levar ela, hein? Se não der durante a semana, no fim de semana, hein? Leva ela lá no Arraiá do Sanja. Obrigado pela audiência. O Reginaldo de Jacareí, boa tarde, Nicolini. Infelizmente, enquanto não mudar a lei desse país, vamos continuar nas mãos desses bandidos. Obrigado, Reginaldo. Lelo de São José, ótima quarta-feira e a violência que cresce sem precedência. Triste, Lelo. Obrigado. O Anderson de São José, boa tarde, Nicolini. Sobre o latrocínio na Vila Maria. Você ajuda as pessoas no caso de Arista, ainda se ferra. Hoje não pode confiar em ninguém mais. É triste, Anderson. Obrigado pela audiência. O Belmar de Jacareí. Nicolini, quando é que será que a nossa justiça brasileira vai nos conceder a saidinha para nós, cidadãos de bem, hein? Estamos trancados totalmente, diz o Belmar. Obrigado pela audiência, Belmar. O Laedson de São José. Olha, essa mulher tem que pegar a condenação também. Ela estava junto, tem que responder também. Assim fica fácil a vida desse criminoso, né, Laedson? Difícil, né? Obrigado pela audiência. O Ronaldo tá lá em Cunha. Nicolini, cadeia no Brasil, só se a pensão tiver atrasada. Bota aplauso pro Ronaldo aí. Eu já vi uns par de amigos sair de Camburão. Hein, Pudim? Você viu também, Pudim, que eu sei. Obrigado, Ronaldão. Galera não paga a pensão, na hora de virar o zoinho, né, é bom, né? Aí pagar a pensão que é bom. A Silvia Lima de Campos do Jordão. Nicolini, boa noite. É demais, essa pessoa devia ficar presa, trabalhar para fazer os seus, enquanto os nossos governantes não fazem nada. A Silvia tá lá em Campos do Jordão, que tá frio pra chuchu, né, Silvia? Obrigado pela audiência. Campos do Jordão aí que giou muito nessa madrugada, né? Teve a madrugada mais fria do ano com temperaturas negativas. E agora, como é que tá Campos do Jordão? Imagem ao vivo. 13 graus na Serra da Mantiqueira. Aliás, semana que vem, nós vamos estar em Campos do Jordão, que eu já tô sabendo, hein? O Brasil Urgente Vale vai subir a serra um dia. Vamos sair da toca. Tá legal. Vai eu, Pudim e o Fubá. Pensa a revolução que nós vamos fazer lá. Eu volto já. Beto! Bom mesmo é viver em São José, né? É isso aí. E você sabe por quê, né? Aqui a educação é prioridade.
Já são mais de 30 escolas com o selo de educação 5.0, promovendo inclusão e conectando os alunos ao futuro. São mais professores contratados e novas unidades de ensino. É muito trabalho na Cidade das Oportunidades, porque bom mesmo é viver em São José. É viver em São José. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Band Vale FM 102,9. Vale Cap cumpre ajude as rapaz. Premiação só pra nossa região. A ganhar do Vale Cap. Aqui só tem prêmio bom. Quem quer ganhar 300 mil? O Vale Cap é regional. Vamos comprar e ajudar as rapaz. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil em cada. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Oi, gente, eu sou o Dr. Israel e estarei no Vale em Pauta no sábado, às 9 horas da manhã, discutindo o Vale do Paraíba. O que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver o nosso vale? No sábado, hein? Às 9 horas. Já estou de volta, é sempre ao vivo e vamos até às 10 para 7 da noite juntos aqui na tela da TV Band Vale. E o Brasil Urgente Vale atualiza agora mais um caso absurdo que aconteceu na nossa região. Segue preso o homem que invadiu uma casa e estuprou uma criança em Campos do Jordão. A gente falou ontem desse caso aqui. O Douglas Cruz está ao vivo comigo da redação, porque tem mais detalhes, né, Douglas? A gente foi apurar alguma coisa a mais sobre esse caso que ontem... Mas como é que o cara entrou? Como é que ele chegou até a criança? A criança estava sozinha. A Polícia Civil já esclareceu como é que esse crime aconteceu, como é que foi o modus operandi dessa tragédia, dessa violência brutal que é contra uma criança de 10 anos. Hein, Douglas? Boa noite para você. Boa noite para você também, Nicolini, e para todos que acompanham o Brasil Urgente Vale. Como você frisou, uma tragédia que aconteceu na cidade, né? Um caso que chocou Campos do Jordão, uma criança de 10 anos que foi estuprada depois de uma invasão a uma residência lá em Campos do Jordão, caso que a gente trouxe ontem com exclusividade aqui no Brasil Urgente Vale. E o jornalismo da Band entrou em contato com a Polícia Civil, que prontamente nos atendeu, para explicar melhor como foi o modus operandi do criminoso que efetuou esse crime lá em Campos do Jordão. O delegado Luiz Geraldo, que é o delegado titular da cidade, nos explicou melhor numa entrevista como foi a ação desse criminoso. Vamos conferir então um trecho. Um indivíduo desconhecido entrou numa residência, nós acreditamos até que talvez para furtar a residência, encontrou lá o quarto da criança e abusou sexualmente de uma criança de 10 anos. Ele acabou fugindo, ela gritou, ele fugiu e aí nós começamos a investigação. Descobrimos que ele entrou em outras residências ali da região, praticando furto em outras residências. Levantamos imagens de câmeras de segurança, também levantamos algumas informações relacionadas à vestimenta dele e conseguimos identificá-lo. Representamos pela prisão temporária e aí começou o nosso trabalho de identificar onde ele estava escondido. E aí identificamos que ele estaria em no município de Guaratinguetá, em uma clínica de recuperação para dependentes químicos, que provavelmente ele já foi para lá mesmo para se furtar a responsabilidade criminal, pensando talvez que nós conseguíssemos chegar até ele. Como frisou então o delegado desse caso, Nicolini, esse criminoso então sabia da gravidade do crime que cometeu e tentou aí, como ele bem disse, se internar em uma clínica de reabilitação, uma clínica de dependência química, com o objetivo de fugir especificamente da polícia. Ele inclusive disse no depoimento que não se lembrava do que aconteceu, mas a polícia não acreditou nessa história porque disse que a internação dele, um homem que já tinha uma ficha aí conhecida na cidade, na clínica, foi exatamente
para fugir da polícia, Nicolini. O que chamou a atenção é realmente esse caso bárbaro, né? O estupro de uma criança de 10 anos, e o delegado Luiz Geraldo também explicou, Nicolini, como é que foi a ação do criminoso dentro dessa casa. A criança estava num quarto separado dos pais quando o criminoso invadiu a casa. Vamos ver então mais um trecho da Polícia Civil explicando esse crime bizarro que aconteceu em Campos do Jordão. Ela estava com a família dela, porém só estava num quarto separado, né? E só não aconteceu nada mais grave, até porque os pais estavam na residência. Agora precisa fazer um trabalho, está sendo feito um trabalho de acolhimento da vítima, passando por psicólogo, passando por toda aquela rede de apoio, para depois, em juízo, fazer a oitiva formal dela, mas ela já relatou aí os fatos para os pais. Pois é, Nicolini, o delegado também frisou a importância dos pais prontamente ouvirem aí os berros dessa criança e acreditar na criança, que é um caso muito importante que o delegado relatou, que muitas vezes os pais não acreditam na criança quando crimes como esse são relatados. Esse criminoso invadiu essa residência de madrugada, não houve aí sinais de arrombamento identificados claramente pela polícia, mas ele conseguiu entrar dentro da casa, estava aí planejando um furto quando viu a criança dormindo num quarto separado dos pais. Então abusou sexualmente dessa criança que berrou. Os pais foram até o quarto, não conseguiram localizar o criminoso, mas acreditaram na criança, fizeram o boletim de ocorrência na Polícia Civil, registrando o furto e também o abuso sexual. E, Nicolini, o que chama a atenção desse caso foi uma frase que o delegado Luiz Geraldo nos falou, que esse criminoso já é investigado por outros crimes na cidade, Nicolini. Então a gente tem uma escalada na violência. Um criminoso que está furtando casas de alto padrão em Campos do Jordão e numa oportunidade, quando vê uma criança de 10 anos sozinha, acaba abusando sexualmente dessa criança. Um caso absurdo. A Polícia Civil foi atrás e prendeu esse criminoso, Nicolini. E a gente espera que a justiça deixe ele na cadeia, né, Douglas? Daqui a pouco a gente fica sabendo que ele saiu, que algum juiz canetou, né? A gente fala assim, bota ele para dormir com o filho do juiz, né? Que nem bota a faxineira na casa do juiz. É assim. Obrigado, Douglas, pelas informações. Mudando de assunto para falar do clima, hoje grande parte das cidades da região registraram temperaturas mínimas recordes. Um caso foi Campos do Jordão, como a gente já falou aqui. Lá deu menos 0,6 durante a madrugada. Na Mantiqueira, frio intenso é notícia boa, né? Campos do Jordão amanheceu assim. A geada cobriu parte da vegetação do portal da cidade. O município registrou a temperatura mais fria do ano, 0,6 grau negativo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Este vídeo, enviado por um telespectador, mostra um pano que ficou congelado em cima de um carro. Grudou o paninho. Com mais de 1.600 metros de altitude, Campos do Jordão tem um frio que agrada aos turistas. No decorrer da manhã, a movimentação aumentou na Praça do Capivari. O friozinho da Mantiqueira trouxe esse casal de Belo Horizonte. Eles estão aqui desde o feriado de Corpus Christi. Aproveitamos o feriado aqui em Campos do Jordão ainda, né? Cidade linda, essa parte turística aqui, né? E vamos embora amanhã. Né? Sim, uma semana. Viemos para provar aí o frio aí de Campos do Jordão, né? A gente veio para curtir o frio, né? Então a gente pegou o frio que a gente buscava. A friaca de hoje foi forte, mas não surpreendeu quem é daqui da cidade. Fez muito frio hoje essa madrugada, né? 0 graus, a temperatura maravilhosa, uma benção, né? Tudo branquinho. É típico da cidade mesmo, né? Da Serra da Mantiqueira, de Campos do Jordão. Muito frio, mas maravilhoso. Outras cidades da região também tiveram registro de geada. Em Santo Antônio do Pinhal, a mínima chegou a menos 2 graus na madrugada de hoje, de acordo com a Defesa Civil da cidade. São Luís do Paraitinga teve mínima de 2,6 graus. A vegetação do bairro Rio Abaixo ficou coberta pela geada. Esse foi o resultado da primeira frente fria do inverno que chegou da nossa região. Este casal, que se deu bem, vieram de Brasília para curtir o friozinho e tiveram a sorte de pegar a menor temperatura do ano em Campos do Jordão. Eu tô aqui em Campos do Jordão pela primeira vez. A gente chegou ontem à noite aqui, tava muito frio. A gente veio aqui passear e depois vamos para São Paulo. Hoje já tá mais tranquilo o clima, mas ontem tava muito frio e a gente veio querendo isso, então a gente ficou muito feliz de pegar o frio forte. E eu tava preocupada, eu falei, eu quero sentir muito frio. Aí quando a gente chegou ontem, tava muito, muito frio, ele falou, culpa é sua. Eu falei, culpa é minha, que eu pedi, que eu queria. Tava muito gelado, mas é bem gostoso de aproveitar aqui nesse frio.
O povo vai lá por causa do frio, né? E aí tá aproveitando, bom demais. Essa próxima noite já não vai ser tão fria assim. É isso que a gente espera. Agora a gente dá uma pausa no noticiário regional, um momento importante, de dica importante para você. Coloca aqui na tela, ó. Ah, é hora de falar de dinheiro com a Sicredi para você que é empreendedor. No quadro de hoje, informações e orientações para as micro, pequenas e médias empresas. Aumenta o volume aí que nós vamos falar de dinheiro com a Sicredi. Olá, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Eu sou o Fausto do Sicredi. Vamos falar de dinheiro? Assim, olho no olho, sem palavras difíceis, para deixar a vida mais fácil? Agora, em 27 de junho, se comemora o Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas. E a gente não podia deixar de reconhecer o papel fundamental que esses negócios têm na economia do Brasil e do mundo. Se você é empreendedor, sabe bem, tocar um negócio exige coragem, dedicação e muitas vezes enfrentar desafios diários. Um dos maiores, o acesso ao crédito. Seja para manter as atividades, investir ou crescer, o crédito é essencial, mas nem sempre fácil de conseguir. Um dos principais obstáculos é a formalização. Por isso é tão importante manter as empresas regularizadas e com a documentação em dia. Isso abre portas para linhas de crédito como o microcrédito, o Pronamp e o FAMP, de acordo com o porte da empresa. O FAMP, por exemplo, é uma linha em parceria com o Sebrae, pensada justamente para apoiar micro, pequenas empresas com capital de giro e financiamentos. E o Sicredi está junto nessa, oferecendo não só os produtos, mas também orientação personalizada, para que você tome as decisões com mais segurança. E tem mais, muitas dessas empresas são lideradas por mulheres. Por isso, o Sicredi também oferece o FAMP Mulheres Empreendedoras, com condições especiais pensadas para apoiar quem está à frente do próprio negócio, com garra e visão. Aqui no Sicredi, a gente acredita que crédito é mais do que dinheiro. É confiança, parceria e desenvolvimento. E é por isso que estamos sempre prontos para caminhar ao lado de quem faz a nossa economia girar. Quer falar mais sobre esse e outros assuntos da sua vida financeira? Procure a agência Sicredi mais próxima. Só aqui na região são mais de 50. A gente está de portas abertas para te receber com um cafezinho, entender sua necessidade e atender você da melhor maneira. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Que bacana o Fausto lá da Sicredi, meu amigo, um grande abraço. Aqui sempre dicas importantes no Vamos Falar de Dinheiro com a Sicredi. Agora a mensagem do povo que está participando, a lição. O André Rogério, meu amigo lá de Taubaté, Nicolino, estamos assistindo aqui na Chácara do Barreiro. Boa, André, obrigado pela audiência em Taubaté. A Isabel de Guaratinguetá falando tão frio danado. Um abraço da paçoca artesanal do Jorge. Alô, Jorjão, manda uma paçoca pra nós aí, ô Jorjão. Paçoca é bom, rapaz, carga rápida. A Lourdes, boa tarde, Nicolino, que frio que é esse? Mas faz parte, né? Um abraço, que Deus abençoe você, todos nós. Lourdes, obrigado pela audiência. Jaime, de Jacareí. Boa tarde, Nicolino. Lindo pôr do sol em Jacareí. Nem parece que estava uma friaca de manhã. A gente mostrou aqui no começo do programa o pôr do sol aí em Taubaté, em São José. Em Jacareí também estava bonito. Obrigado, Jaime. Clarice, de Campos do Jordão. Nicolino, olha a geada em Campos do Jordão. Olha tudo branco. O gramadão ficou branco. Olha só a quadrinha da rapaziada ali. Jogar que jeito. Creque na grama ali. Tudo branco. Virou gelo. Fez frio demais essa madrugada. A Wanda de São Francisco Xavier falando que lá também giou, dá uma olhada. Amanheceu tudo branquinho por aqui. A Mantiqueira Joseense é São Francisco Xavier. Aliás, o Otávio amanhã vai estar lá em São Francisco Xavier com o projeto Bandi na Serra, viu, Wanda? Vai prestigiar o Otávio lá no centro. A Valquíria de São José dos Campos. Boa noite, Nicolino. Muito frio aqui em Caraguatatuba. 10 graus. Estou assustado com as notícias. Precisamos ter mais cuidado com quem colocamos dentro de casa. Sempre, Valquíria. Obrigado pela imagem e pela audiência. O Francisco lá em Monteiro Lobato, ó, geou bastante na Mantiqueira. O pasto amanheceu branco, frio de lascar. Não tá fácil acordar cedo. Aí não precisa ser só hoje que fez geada, não. Esses dias todos aí, tá muito frio de manhãzinha, né? Obrigado pela audiência. O Adriano, boa noite. Segue fotos aqui da geada de Campos do Jordão, Nicolini. Ó, parece algodão. Só que era grama. Branqueou tudo com o frio. Giou e giou forte essa última madrugada. Obrigado pela audiência, Adriano. Rodrigo também em Campos.
Nicolini, o carro todo congelado, que frio de rachar as canelas, olha só. Dá para arriscar no carro aí até o nome. Obrigado pela imagem, pela audiência. Vai mandando mensagem para cá no nosso WhatsApp que está aí na sua tela. Eu volto já com muito mais informações. Taubaté, ao vivo, na tela do Brasil Gente Vale, 16 graus. Olha, eu preciso fazer uma documentação com o senhor. O esquema de van está prestes a se firmar. Isso se Carlos Mário não der para trás. Sua casa, sua fazenda, seus carros, tudo vai ser oficialmente seu. O que é isso? E Gaivota é surpreendida com declaração de amor. Sebastião, por que você fez isso? Por quê? Porque eu te amo. Hoje, 8h30 da noite. Café com aroma de mulher. A vida pede mais e na Unital você tem mais oportunidade, mais empregabilidade, mais qualidade. Vestibular de Inverno 2025. Aqui você tem mais. Prova online ou nota do Enem. Inscreva-se unital.br. O futuro chegou na carreira com condições imperdíveis. O Jayco 7, o SUV super híbrido, pode ser seu com versões a partir de R$ 229.990. Recompra garantida, taxa zero ou tabela FIP no seu usado e 7 anos de garantia. E tem também um Omoda E5 100% elétrico, conversão a partir de R$ 209.990. Recompra garantida, taxa zero ou tabela FIP no seu usado e 7 anos de garantia. Venha pra carreira Omo na Jayco, a evolução da revolução. Uma visão muda tudo. Muda o mundo, nem que seja o seu mundo. Uma visão muda a sua história, os seus horizontes, torna eles mais verdes, mais leves, mais vivos. Então veja, sinta, encante-se com o Vista Santana. Uma exclusividade deslumbrante da Raposa Engenharia. Prepare as malas. O Band Cidade segunda edição vai te levar para um tour imperdível com a segunda edição do Band na Serra. Descubra 8 cidades cheias de charme, com o melhor da cultura, da gastronomia e das paisagens de tirar o fôlego, direto na sua tela. Band na Serra, no Band Cidade segunda edição. Oferecimento: Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Tô de volta com o Brasil Gente Vale ao vivo. E em Taubaté, ontem os vereadores, a gente falou aqui no programa ao vivo, eles tinham aprovado em primeira votação, aprovaram em segunda também, que eles queriam sair de férias, a vontade dos vereadores, a pressa a sair de férias, autorizaram a volta dos rodeios na cidade. Era o maior fla-flu nas galerias da Câmara, porque a cidade tinha proibido em 2009. Tinha uma turma que achava que tinha que continuar proibido e uma turma que achava que tinha que voltar. A Carol Correia acompanhou toda a votação, né? E traz a reportagem completa pra gente. A votação sobre a volta dos rodeios em Taubaté dividiu opiniões e lotou a Câmara Municipal nesta terça-feira. Com cartazes nas mãos, grupos contrários e favoráveis ao projeto protestaram na galeria. Devemos olhar para por todos os animais, porque eles não falam, mas sofrem. E rodeio não é diversão. É um esporte que nós gostamos, que nós ganha vida nele, montando em touros, e traz muita atração para o povo de Taubaté. Desde 2009, existia uma lei que proibia a realização de rodeios em Taubaté. Ao longo dos anos, várias foram as tentativas de revogar a lei que proibia os rodeios na cidade, mas que foram barradas por pressão dos ativistas. Mesmo sob protestos, os vereadores da Câmara Municipal de Taubaté aprovaram a lei e agora aguarda a sanção do prefeito Sérgio Vitor. Esse projeto vai trazer vida para a cidade que está morta. É um projeto do agro, você tem, vamos falar assim, hoje é uma cultura, tá? Os peões, foi legalizada a situação dele. Os bois são bois especiais que valem milhões de reais, que tem academia, que tem lago. Então não existe maltrato para esses bois. Eles são mais bem tratados que a gente. Foram 2 votações. A segunda já em sessão extraordinária que aconteceu por causa do recesso parlamentar. O projeto foi aprovado com 11 votos a favor e 4 contra. Durante as sessões, o projeto recebeu 10 emendas do vereador Douglas Carbone do Solidariedade. Elas precisaram ser
analisadas pela Comissão de Justiça, e isso interrompeu a discussão por 1h20 minutos. Isso é um retrocesso. Nós estamos discutindo na Espanha o fim das touradas, acabou as touradas, né? A gente tem que discutir qualidade de vida para esses animais. Eles não escolhem para estar na arena, né? O projeto de lei determina uma série de regras para os eventos, como transporte adequado, presença de médico veterinário, vistorias sanitárias e proibição do uso de instrumentos que causem ferimento aos animais. Também fica proibida a vaquejada. Além das exigências para garantir o bem-estar dos animais, o texto inclui uma emenda que destina 3% do lucro dos eventos para o Centro de Controle de Zoonoses da cidade. Enfim, lei aprovada. Já deve ter alguém aí para trazer o show do embaixador, da não sei quem, né? Alguém vai ganhar dinheiro com isso, não sou eu. Né? É isso, essa é a realidade, tá? Então, aprovada a lei, a gente acompanha, a gente informa aqui. A gente já tinha feito até enquete, a maioria do povo participa aqui do programa, que nos acompanha. E a nossa audiência em Taubaté tá arrebentando, tá? Para todo mundo ficar mais bem informado aí. Eu já estou sabendo que nós estamos arrebentando em Taubaté. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Mas, indiferente de qualquer coisa, a maioria dos vereadores tem que ser respeitados. São eles que o povo colocou lá e agora aguenta. Vamos nessa! Vem comigo aqui a lição, para um recado muito importante para quem está em casa e principalmente para você. Tá cansado de usar dentadura, meu amigo? Então venha para a COP e realize o implante dentário dos seus sonhos. Na COP você conta com uma equipe dedicada a cuidar de você. A COP Odontologia está há mais de 10 anos no Vale do Paraíba, não é modinha não. Tem as melhores soluções em implantes para você e principalmente com preços que cabem no seu bolso. Você que está me assistindo e não sabe se dá para pagar, como é que parcela, olha, cabe no seu bolso, não perca essa oportunidade. Agenda agora a sua consulta lá na COP para você melhorar a sua vida. Anota o WhatsApp da COP aí, código de área 11 937462994. Para agendar é rápido, é prático, chama no zap, não perde tempo e marca a sua consulta. Anotou o zap? Código de área 11 937462994. Agende já a sua consulta. Venha para a COP. Vamos juntos transformar o seu sorriso. Olha, deixa eu mandar um abração pro Velozão que tá assistindo a gente lá no Monte Castelo. Ô, meu rei do Monte Castelo. Um abraço pro Alexandre Veloso, é gente da melhor qualidade que se liga na gente. Foi Aparecida, ao vivo. Olha a Basílica de Nossa Senhora aí, eu volto já, não sai daí. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo à GWM Original. Condições imperdíveis para você entrar no amanhã hoje. Hora 3 com taxa zero em até 24 vezes. Raval Heavy ou PEV 19 com taxa zero. Para os modelos PEV 34 e GT, seu usado vale tabela FIP. E mais, o Off-Road Tanque 300 por apenas 339 mil. Acesse originalgwm.com.br. O projeto Prefeitura Perto de Você está chegando no bairro das Campinas e região. Com a participação de todas as secretarias municipais, você terá acesso gratuito a serviços, negociação de dívidas de IPTU, vacinação, castração de animais, retirada de mudas e livros, orientações sobre credenciais de idosos e PCDs, serviços do PAT e PROCON e muito mais. Dia 28 de junho, das 9 às 12 horas, na Escola Municipal Professor Alexandre Machado Salgado. E lembre-se, em breve estaremos no seu bairro. Realização Prefeitura de Pindamonhangaba. Atenção, amigos e clientes da Chemaralto. Liquidação das últimas unidades 2025 com Onix a partir de R$ 89.990 ou entrada e mais parcela de R$ 1.590. E tem mais, Tracker a partir de R$ 119.990 com taxa zero. Lembrando que aqui na Chemaralto você encontra o maior estoque de seminovos da região com mais de 300 veículos multimarcas. Nessa quinta, sexta e sábado eu espero por você. Brasil Urgente Vale. Oferecimento Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Reta final do Brasil Urgente Vale. Vamos colocar as últimas mensagens de hoje aí, a lição. Muita gente participando com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. A Flor de Caraguatatuba, boa noite, Nicolina. Essa diarista é a peça-chave, tem que pagar também. Já dizia minha avó,
Quem com porco anda, farelo come. Aô, Flor! Exatamente. Mandou bem, hein? Obrigado pela audiência. O Neto de Guaratinguetá. Boa noite, Nicolini. Tá difícil, a polícia prende, a justiça solta, hein? Difícil mesmo, Netão. Obrigado pela audiência em Guará. Marlene tá em São José. Boa noite, Nicolini. A ação dos bandidos nada mais é que a certeza da impunidade. Eles têm tanta certeza disso que estão ficando cada vez mais ousados e muito mais violentos. É a opinião da Marlene. Obrigado, Marlene. A Vera. Boa noite, Nicolini. Não consigo entender. Prendem e depois vem a tal da saidinha. O que os poderosos pensam? Que todos vão voltar ou que vão virar tudo santo? Não sei, né, Vera? Obrigado pela audiência. A Sandra está em Lorena fazendo tricô e ficando mais bem informada. Obrigado, Sandra Valéria, pela audiência. A saideira é o Maurício de Jacareí. Boa noite. Com esse frio, o bom é quentão e vinho quente. Aí sim, é uma verdadeira friaca que dá frio e ressaca. Diz o Maurício. Com parcimônia. Tá bom, Maurício? Obrigado pela audiência, obrigado a você que esteve com a gente mais essa tarde. Eu volto amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo, aqui na tela da Band, com mais uma edição do Brasil Gente Vale. Vem aí o Otávio Baldinho e o Band Cidade, segunda edição, com frio e tudo, Otávio. Bom jornal. E, Colina, a sabedoria popular é outro patamar, né? Frio e ressaca, essa eu nunca tinha ouvido falar, hein? Vou aprendendo. Pois é, vamos aprendendo. Seguimos juntos. Bom Valeu. descanso.